Oi, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Saindo da Matrix. Aqui a gente está agora no episódio, nessa trilha sensacional com a Daisy Dara, mais conhecida como Dara, e eu já vou apresentá-la aqui para vocês. Mas antes, só para lembrar do nosso patrocinador oficial, Seja Mais Digital. Para você que quer estruturar e aí entrar no mundo digital, Seja Mais Digital. Aqui a gente te ajuda a estruturar toda a tua ideia e colocar ela no mundo digital. Então, entra aqui em contato no link abaixo que a gente ajuda você nisso, tá? E, Dara, eu só tenho que te agradecer. Obrigada aqui pelo convite. Eu que tenho que agradecer o seu convite, que eu aceitei com muita alegria. Obrigada. Ai, gente, eu falei da Dara até no último episódio, eu acho que, não sei se foi no último, mas foi na trilha com a Liane. Porque ela ensinou pra gente uma técnica no evento que a gente foi. E aí depois, Dara, mas quando fluir aqui, eu vou pedir para você fazer mais ou menos parecido, que é aquela técnica lá do aqui e agora. Tá bom. Que foi sensacional. Combinado. Mas só para vocês conhecerem um pouco sobre essa entrevistada, e a gente vai falar hoje, o tema central é realmente do fundo do abismo, a expansão da alma. É uma jornada do despertar feminino através da dor, da missão e da reconexão. E a Dara vai falar um pouco sobre isso com a gente. A gente recebe hoje que ela é mais do que terapeuta, ela é canal, é arte, é cura em movimento. E não poderia ser outra palavra, porque ela é criadora do Eu Sou Holística, mãe, dançarina, escritora, astróloga, mestre em Reiki, Usui tibetano, terapeuta multidimensional, taróloga, professora de dança e muito mais. E aí tem várias outras técnicas que vocês vão aprender e que eu não sei nem os nomes, que ela estava me ensinando aqui, um monte de coisa. Ela já fez mais de 2.000 atendimentos e já formou mais de 100 terapeutas com a técnica ali de Reiki. Ela é sensível às energias desde a infância e ela vai contar um pouco sobre isso. A história ela é marcada por superações profundas, incluindo uma tentativa de suicídio após a perda da sua mãe, um ponto de virada que levou à missão de curar de si e ajudar outras mulheres a despertarem a sua essência. Então, hoje ela compartilha aqui com a gente ferramentas que transformam, curam e reconectam mulheres com a sua verdade interior. Resumiu perfeitamente. Nossa, Dara. E sem contar de números, né, gente? Ela tem aí nas redes sociais quantos seguidores? Se for para somar em todas as redes, mais de 50 mil. Olha só, mais de 50 mil seguidores. E hoje ela vai, ao longo aqui dos episódios, você vai ver que ela está lançando também um projeto legal. A gente vai falar sobre isso. Então, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, Dara. Quem que é a Dara, assim, antes de todas essas formações, tudo isso? E quem era você ali antes da dor, no início? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, como você mesma disse, né? Eu já era sensível às energias antes, desde pequena. Eu era uma criança já que tinha muitos questionamentos existenciais, tais como, o que eu vim fazer aqui? Qual que é o propósito de estar aqui? Sim, eu tinha uns 4 anos e eu tenho essas memórias assim desses questionamentos. E a minha mãe adotiva, ela é uma mulher muito espiritual também, curadora também, né? Então ela já notou essas minhas sensibilidades e começou a me desenvolver. Meu desenvolvimento espiritual começa com minha mãe adotiva, já na infância. E na minha infância foi muito legal porque eu tive acesso a muitas religiões, Lud. Então, catequese, igreja católica, igreja evangélica, né, que tinha geralmente aquele grupo de estudos bíblicos. Depois migrei para a Umbanda, para Candomblé. Depois fui para o budismo. Porque eu sempre queria entender qual que era esse propósito da vida, sabe? O que eu tinha que fazer aqui? Eu olhava assim a vida e eu acreditava, assim, tinha uma certeza dentro de mim de que a vida tinha algo a mais do que estudar, trabalhar, constituir família, coisas assim. Então, através da religião, eu me conectei com o Criador em todas elas. Peguei o que tinha de melhor em cada uma delas, trouxe para a minha vida. Mas eu vi assim que me deu uma virada de chave quando eu me inclinei para as práticas holísticas, de terapias holísticas. Aí foi um megazord, né? De todas as filosofias religiosas com as terapias integrativas holísticas. E assim, para quem não sabe,
o que é holística? Explica pra gente assim um pouco o que é. Certo. Holístico, forma resumida, é uma palavra grega, tá? E a tradução é totalidade. Então, a gente não vai excluir nada. O holístico, a gente vê uma visão total das coisas. Então, quando eu falo terapia holística, quer dizer que a gente atua no campo físico, emocional, mental e espiritual. Que legal. Entendi. E aí existe uma série que tem vários cursos para isso, para você, com várias técnicas diferentes, para você acessar todos esses âmbitos. Exatamente. São muitas técnicas nessa parte de terapia holística, né? Acho importante frisar que a terapia holística ela não substitui tratamento médico, porém complementa. Você estuda casos de pacientes, por exemplo, que fazem aplicação de Reiki, por exemplo, no processo de quimioterapia, recuperação do câncer. E você nota que ele se recupera muito mais rápido. Então, não vai, né, substituir o tratamento médico, mas vai complementar e vai potencializar, né, a cura do paciente. Engraçado, quando a gente veio conversar para eu te entrevistar, que você aceitou meu convite, e daí eu fui pesquisar sobre o Reiki, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre Reiki, até porque para mim é tudo muito novo nessa questão. Eu venho do mundo completamente corporativo, então com a cabeça bem fechada nesse sentido. Não de fechada porque não era fechada, mas porque eu não tinha acesso mesmo. E às vezes a falta de tempo não deixava a gente buscar outras coisas. E aí eu vi que o Reiki ele é aplicado, inclusive, agora no SUS. Sim, reconhecido pela OMS. No SUS também é uma técnica integrativa aceita. Reiki é maravilhoso. Que legal. E aí, como que foi a sua infância, assim, sendo essa menina sensível? E como que foi para você, até chegar agora e compreender tudo isso? Imagino que foi uma infância, ainda mais você foi adotada com quanto tempo? 3 meses de idade. Uma adoção brasileira, né? Eu acho que dores, já assim, na primeira infância, fazem você se desperta mais rápido, sabe? Então, eu acredito que essa questão do abandono paterno e materno já me fizeram refletir em coisas que, se eu tivesse sido criada pelos pais biológicos, provavelmente eu não teria iria despertar. pensar a respeito daquilo, né? Então, eu era aquela criança sensível, né? Demais. Nossa, minha mãe, ela teve que ter muito jogo de cintura. Imagino. Comigo, assim, né? Porque a criança adotada, e quando ela vem com essas feridas emocionais, basicamente ela é uma bomba relógio, no aspecto emocional. Ela traz muitas questões no inconsciente, traumas, choques, né? Fruto desse abandono, dessa rejeição, né? Então, a minha mãe, ela teve muito tato comigo. Desde pequena, eu fazia terapia, né? Só que eu fazia com psicólogo mesmo, né? Então, essa parte, assim, de cuidar da mente, das emoções, sempre esteve atrelado, assim, desde a minha infância. Então, eu faço terapia há 25 anos. Tenho 29. Então, comecei com 4 anos, né? Que cuidadosa sua mãe, né? Minha mãe é muito cuidadosa. Eu acho que a minha mãe, antes da gente vir para a Terra, meio que eu conversei com as minhas mães, tipo, mãe Kátia, que é minha mãe biológica, né? Que já é falecida, né? Você vai me gestar, você vai me parir, mas quem vai me criar é a mãe Zélia. Sabe? Porque a mãe Zélia tem um recurso que eu preciso para poder me desenvolver. Então, é isso, sabe? Então, as minhas feridas foram muito cedo, mas me despertaram muito cedo, me fizeram olhar a vida de um jeito bem diferente. Hoje, eu reconheço isso. Hoje, eu tenho esse entendimento. Mas até chegar nesse entendimento, foi muito difícil. Eu imagino. Eu imagino e tem coisas que, enfim, quando chegar um momento, a gente começa a falar e se despertar e cada um sabe a dor que tem, né? Sim. E todos nós temos dores. Todos nós temos. E aí, você é mãe? Sou mãe. Pois é. Como que chama? Minha filha se chama Monique Mariá. Mariá? Mariá. Amo Maria, né? Por causa da mãe Maria. Foi um dos primeiros amores da minha vida, a mãe Maria, na Igreja Católica, sempre foi muito citada, né? Então, foi um dos primeiros amores. Foi a minha primeira mestra ascensionada que eu me dediquei, que eu me inspirei, que eu admirei, né?
Então, quis homenagear a minha filha aí. Só coloquei um charminho, né? Um H no final para ficar Maria. E quando você foi mãe, assim, Dara, essa transição? Porque quando eu fui mãe, é engraçado, porque eu demorei a... Eu fui mãe aos 19. E eu demorei a realmente entender o significado de ser mãe. Eu também tenho uma série de coisas por conta da infância. Então, assim, quando minha filha era pequenininha e ela vinha me abraçar, eu ficava travadona, assim, sabe? Tipo, e aí aquilo dava um misto de sentimentos dentro do meu coração. E isso é coisa que hoje eu consigo falar, mas eu já cheguei a pensar várias vezes, putz, será que isso é amor? Será que eu não amo o suficiente? O que será que acontece? Por que eu sinto isso? E aí, na verdade, minha filha, ela veio na minha vida para me ensinar. E ela me ensinou de uma quantidade absurda. Então, tipo, eu odiava aniversários. A minha filha já veio amando, desde 1 ano. Aí ela foi me ensinando ao longo do tempo a gostar de aniversários. Então, eu sinto que, assim, a minha vida, uma boa parcela de quem eu sou hoje foi por conta depois que eu virei mãe, sabe? Pro lado positivo e pro lado negativo em alguns aspectos. Porque quando eu me tornei mãe também, eu fiquei, durante um tempo, com mais raiva da minha mãe. Porque daí eu não conseguia entender algumas coisas de como a minha mãe ela fez comigo sendo mãe depois que eu me tornei, sabe? E aí eu demorei um tempo também para superar isso. Mas em contrapartida, o que eu aprendi com ela e com o tempo me fizeram a pessoa com certeza que eu sou hoje. Dito toda essa sensibilidade e ainda sendo adotada, como é que foi para você quando você se tornou mãe e sendo mãe assim no dia a dia? Então, eu fui mãe na pré-adolescência. Fui mãe aos 14 anos de idade. Então, assim, sendo bem sincera, na época eu não tinha consciência do que era maternar. Aham. Então, claro, né? De gravidez, parto, pós-parto, amamentação, a gente sabe que é um desafio, Só passa, né? né? Mas eu não tinha muita consciência, então parecia que era uma boneca, uma bonequinha, sabe? Então foi leve porque eu não tinha essa consciência, sabe? Mas quando eu comecei a trabalhar fora, estudar, aí pegou um pouco, né? Porque eu sou mãe solo, né? Tenho o apoio da minha mãe adotiva na criação da minha filha. Aí pegou um pouco esse aspecto, porque você tem que ser tudo, né? Você tem que dar conta de tudo, né? Você tem que se adaptar para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que o desafio maior da maternidade para mim, Lud, foi ser mãe, sustentar, prover, né? Estudar e trabalhar. Então, foi um desafio, mas eu, como tenho muita energia, consegui executar tudo, com a graça do Criador, né? Justificar ele, porque é culpa dele, é graças a ele. Mas a maternidade aguçou ainda mais o meu lado sensível, sabe? Isso que você comentou agora da sua mãe, quando você foi mãe, e daí você começou a pensar, por que tal coisa, não. Eu só parei de julgar minha mãe biológica, no meu coração, né, quando eu fui mãe. Porque eu entendi, naquele momento, que cada mãe faz o melhor que ela pode, mas com a consciência que ela tem. E eu entendi que o melhor para mim, com a minha mãe, era me doar. Era deixar com uma pessoa que tivesse condições que ela não tinha. E é claro, isso é difícil, com certeza. Mas mesmo dentro desse cenário, ela fez o melhor por mim. Então, quando eu fui mãe, veio esse estralo, sabe, na minha consciência. E isso fez a minha vida também mudar bastante, porque enquanto eu carregava aquele ressentimento, aquela carga do abandono, né, aquela carga emocional, eu me sentia muito empacada na vida. E depois que eu fui mãe, isso amenizou. Eu fui mãe aos 14 e reencontrei minha mãe biológica aos 18 anos. É? Uhum. E aí, você nem conhecia? Eu tive um encontro com ela quando eu tinha 4 anos de idade. Com a minha mãe adotiva. Eu tenho uma memória muito vaga da minha mãe biológica, Kátia, com a minha irmã mais velha, Débora. Porque a minha mãe, Kátia, ela teve 9 filhos. Eu fui a filha número 4 e ela tinha 20 anos na época. Quando ela te teve? É. E ela teve 9? 9. Então, foi um desafio muito grande para ela também, né? Ela também veio de um lar sem estrutura. Imagino. Então, como que eu posso culpar, apedrejar uma mulher dessa? Eu não posso. Eu tenho que ativar minha empatia, minha compaixão e minha gratidão. Porque, mesmo em meio a toda essa disfunção,
Ela me teve e me deixou como uma pessoa responsável. Então, ela fez o que ela podia. O melhor que ela podia, com a consciência que ela tinha. E quando eu encontrei ela com 18 anos, foi muito gostoso. Porque eu sempre quis, Ludmilla, eu sempre quis saber quem que eram meus irmãos. Desde pequenininha, porque eu fui criada pela minha mãe adotiva como filha... Única? Como se fosse única, porque ela tem um casal de filhos, mas muito mais velhos, com filhos, entende? Entendi. Então, eu fui criada como filha única. Aham. Aí, eu sabia que eu tinha muitos irmãos, mas não conhecia. Então, quando eu conheci minha mãe e conheci meus irmãos, foi bom demais. É mesmo? Bom demais a conta. Que legal. E seu pai? Você conheceu? Meu pai, conheci ele, acho que quando eu estava no prezinho, 4, 5 anos de idade. Mas não tenho um elo com ele, porque ele deve ter os motivos dele, que eu desconheço, né? Mas ele não quis paternar também, né? Então, é isso. Ele fica lá no cantinho dele e eu fico no meu cantinho. Uhum. E... Engraçado, porque quantidade de... Eu nem sei, eu devia ter pesquisado isso, o número estatístico de pessoas que realmente crescem sem uma família estruturada. Mas no Brasil, isso eu sei que passa de 70%, eu não sei o número exato. Sim. E é bem louco, né? Porque ou você... São pouquíssimos que têm a família completa. Sim. Completa que eu digo pai, mãe, isso, Sim. Exatamente. E isso gera um monte de feridas e bloqueios na vida da gente que a gente custa entender realmente. Sim. Sabia que no Japão, e isso eu estava lendo outro dia uma matéria, eles têm uma metodologia de ensino que até 7 anos eles têm a obrigação da criança de 7 anos, ela sai ela, antes de entrar ali como se fosse o primeiro ano, ela tem que saber identificar todos os sentimentos. Uau! Raiva, felicidade, sabe assim? Ele já tem que saber pela identificação de outras pessoas e deles próprio. Olha que louco isso. E aí é engraçado porque quando você vê os japoneses, você vê claramente, porque a educação que eles têm e uma empatia que eles têm é fora do comum, assim, surreal em vista das outras pessoas. E aí a gente começa a entender um pouco por quê. Aqui dificilmente a gente fala sobre essas questões que nem de terapia holística mesmo, essas coisas que eu fui saber agora de grande, eu nunca soube na infância. Uhum. Não sei se você soube, porque talvez a tua mãe Sim, adotiva já tinha esse conhecimento. Inseriu nisso. Uhum. Mas são coisas que a gente desconhece totalmente. Sim. Agora a gente fala um pouco sobre terapia convencional. Ali com psicólogo e tal. Agora, imagine se a gente conseguisse, pelo menos, perceber os sentimentos ali até realmente 7, que é quando começa, forma o caráter, né? Até 7 anos, sim, forma o caráter. Então, olha a importância disso e a diferença da gente pro Japão, por exemplo. Então, eu acho que isso é um tema completamente importante e que a gente deveria falar, tipo, muito mais. Porque, com certeza, prepara a gente aí ao longo da vida. Ainda mais com escola. A escola é sofrida, né? Sim. Minha filha sofre muito na escola. Sofre muito. Ela fala, mãe, eu não aguento mais esse ambiente. A gente vai para estudar, sofre bullying, professor às vezes mal-humorado. E a gente não estou fazendo uma crítica aos professores, porque eu entendo a carga e a demanda deles, porque eu também sou educadora, então eu entendo, né? É muita coisa. Mas ela fica, mãe, não dá para mim estudar EAD, não dá para mim fazer em casa. Ela sofre bastante no ambiente escolar. Nossa. Eu conversei com a Amanda. A Amanda foi uma entrevistada também, o filho dela é autista. E também, e aí acaba que, agora também com essa quantidade de autistas, você acaba sofrendo muito na escola. E se a gente tivesse esse suporte emocional mais cedo, talvez ajudaria bastante, né? Infelizmente, nós somos analfabetos de si mesmos, né? Nossa, adorei isso aí. Peraí. A gente cresce analfabetos de si mesmo. O autoconhecimento não é instigado na primeira infância, na segunda infância, muito menos na pré-adolescência. Não posso generalizar, né? Não vou generalizar. Mas a maioria, creio eu, dos brasileiros não tem acesso a esse tipo de informação. E cresce analfabeto de si mesmo, sem um pingo de autoconhecimento. E aí você revive muito sofrimento, né? Você vive em sofrimento se você não se conhece. Imagino. Aí conta um pouco pra gente, que eu sei que é um lado difícil de falar, mas a dor da perda da tua mãe ali biológica, que te levou realmente a sentir tudo e a tentativa de suicídio. Como é que foi?
passar por esse luto? O que aconteceu? Foi difícil. No começo de novembro, assim, eu tive um baque muito grande também. Meu afilhado faleceu, né? Minha comadre teve eclâmpsia, então ele nasceu morto. Isso me abalou muito. E em seguida veio... minha mãe foi fazer uma cirurgia. Ela estava com câncer no intestino. Então, ela ia tirar um pedaço do intestino nessa cirurgia, e na cirurgia ela teve um AVC. Quando ela teve o AVC, ela era de Balneário Camboriú. Então, eu já fui para lá. Visitei ela estava na UTI. Mas juro para você, Ludmila, que na UTI, quando eu vi ela toda entubada, não foi chocante. O que foi chocante é eu não sentir energia vital no corpo da minha mãe. Você sente, assim, a energia das pessoas, Dara? Ela não tinha energia nenhuma no corpo dela. Uhum. E eu lembro, assim, que eu falei muito com Deus nessa hora. Eu falei, Deus... Eu estava temendo, talvez, que eu fosse dar uma choradinha, porque é um assunto muito... Nossa, mas imagina. Delicado. Ai, desculpa. Imagina, Dara. Imagina. Que eu acho que é ali que começou a anulação do meu ego mesmo. Porque meu ego queria que a minha mãe ficasse. Mas qual que seria a qualidade, né? De vida, talvez, que ela tivesse ali. Então, eu tive que anular o meu ego e entregar para o Criador. Falei, Deus, faça o melhor para ela. Porque nós aqui, os filhos, nós vamos ficar aqui e a gente vai se ajudar, a gente, né? Vai cooperar um com os outros. E 4 dias depois ela faleceu. O enterro, assim, foi muito chocante. Eu arrumei a minha mãe. Minha mãe era leonina, muito vaidosa. E ela estava toda feinha, sabe? Então, fiz maquiagem nela, arrumei as mãozinhas dela, comprei 9 rosas para simbolizar cada filho que ela teve. Coloquei no meio das mãozinhas dela. E falei para ela, falei, mãe, vai em paz. Porque ela teve uma vida de muito sofrimento. E então, depois disso, assim, eu fiquei muito deprimida. Muito deprimida mesmo. E eu não sei se eu comentei com você, né? Eu tenho um transtorno de personalidade, acredito até mesmo por causa do meu histórico de abandono, rejeição, nananã, que se chama transtorno borderline. Então, sobre o transtorno borderline, a gente é muito mais intenso. É difícil você segurar a raiva, por exemplo. Sentimentos avassaladores, assim, são complicados de segurar. E o transtorno borderline, ele pode apresentar sintomas de pensamentos suicidas. Tem pessoas que se cortam, se mutilam, porque é uma forma de, acho que amenizar a dor interna com a dor física. Acredito que deve ser mais ou menos nesse sentido. Eu não tenho essa tendência de... Graças a Deus. De se cortar, só de se tatuar, né? Você vê aqui a tatuagem linda que eu fiz, cheia de propósito, maravilhosa, fiz ontem. Que tá iniciando um novo ciclo na minha vida, que carimbei um novo ciclo no meu braço, pela poderosa Nicole, ursa maravilhosa. Um beijo para ela. Obrigada pela arte linda. E então, eu já tive pensamentos suicidas, mas nunca ação suicida. Então, às vezes, vinha uma situação muito complicada e me vinha um pensamento, assim, de fugir da realidade. Tipo, mas se você acabasse com tudo isso agora? Com todo esse sofrimento agora? Porque, na verdade, o borderline, o potencial suicida, ele não quer morrer. Ele quer parar de sofrer. Entende? Então, quando você não sabe o que faz para parar de sofrer, aí você tenta se matar. E eu passei por isso. Minha mãe faleceu no dia 28 de novembro. Do ano passado? Do ano passado. Nossa, muito perto da minha mesmo. Que louco, eu não sabia da data. E a sua foi quando? A minha foi dia 18 de novembro. Nossa, 10 muito dias perto antes. mesmo. Uau. Sincronicidade, né? Até nisso. Mas a minha tentativa de suicídio foi no dia 4 de dezembro. Eu simplesmente acordei tomada mesmo por um pensamento de exaustão, desprazer total e desconexão total com a vida. Mas o borderline tem uma medicação que ameniza? Ele é um transtorno incurável, tem tratamento que você faz, né? Terapia para isso, né? E alguns medicamentos podem ajudar. Depois que eu tentei o suicídio, eu fiquei internada, né? Fiquei 32 dias num internamento involuntário.
para me recuperar. E, por exemplo, fiz uso de medicações como lítio e escitalopram, que é um fluoxetina mais novo, evoluído, sabe? Então, você pode, sim, tratar com medicamento e com terapia. Então, é uma coisa que não tem cura. O tratamento é para o resto da vida, o acompanhamento é para o resto da vida. E tem muitas pessoas que têm transtornos assim, como borderline, né, como bipolaridade, por exemplo. Você tá só esses dois, mas são um leque também de transtornos de personalidades que sofrem na vida deles diárias e não têm essa consciência, não buscam o tratamento. Como é que descobre isso? Como é que a pessoa, tipo, pode ser que tenha? Vai fazer terapia com um psicólogo, ele vai passar alguns testes para essa pessoa, né? E após ali uns meses de atendimento com esse profissional, ele consegue dar um diagnóstico para o paciente. Entendi. Tá? Então, por exemplo, eu tive diagnóstico de TDAH com 6 anos de idade, porque eu era uma criança que eu sentava na sala de aula para aprender e eu não parava quieta. Eu terminava a lição na frente de todo mundo. A professora passava atividade extra para eu me manter ocupada e mesmo assim eu terminava na frente de todo mundo. Aí eu ficava desconcentrando todo mundo, querendo conversar, brincar. Então, eu já tive esse diagnóstico já na infância. O borderline veio aos 23 anos. E aí você foi internada e tomou lítio. Tomei lítio durante... Inclusive, fiz o desmame agora, tem 2 meses da medicação. Já que eu já estou me regulando sozinha novamente, sabe? Porque eu tomei a medicação porque eu cheguei num estado extremo, tentativa de suicídio. Então, eu preciso regular o meu cérebro. Por isso que eu tomei as medicações. Mas, quando você já consegue equilibrar sozinho, você já não tem mais essa necessidade do medicamento. Então, claro, também, quem vê isso é o psiquiatra, não é a gente que faz por conta, viu? Começa a tomar remédio, né? O psiquiatra vai lá, prescreve para você, você começa a tomar esse remédio e para por conta. Não pode. É realmente o profissional que tem que... Não, você consegue se autorregular novamente. Então, tá bom. Né? Eu acho que um gancho legal, falando nessa parte de se autorregular, por exemplo, o Reiki. O Reiki é uma técnica de autorregulação diária. Porque como é uma terapia holística, engloba físico, mental, emocional e espiritual, você alinha todos os teus corpos, físicos e sutis, energéticos, como queira chamar, tudo numa direção só. É isso que eu ia perguntar. Como é que você fez pra tipo, acordar no sentido de... Putz, aconteceu isso, ok, não dá pra... Fato aconteceu. E agora? Como é que eu vou regular isso aí e controlar? Foi muito no internamento. A gente tinha muito tempo livre lá. E aí, cabeça vazia, ponto de reflexão, né? Você começa a refletir em tudo. Então, eu comecei a fazer a autoaplicação diária, lá dentro da clínica, do internamento mesmo. De quê? De Reiki? De Reiki. Era assim, porque, para mim, de todas as técnicas que eu trabalho, o Reiki ele é o mais fácil, o mais intuitivo para você fazer, o mais prático para você fazer no dia a dia. Então, eu posso estar sentada aqui agora com as mãozinhas juntas e aplicando o Reiki em mim ou enviando para alguém, ninguém percebe. Então, é muito prático mesmo, Lud, sabe? Então, eu comecei com o Reiki lá, e o Reiki ele foi me trazendo clareza de volta, sabe? Foi me ajudando. Por exemplo, quando eu fico muito ansiosa, tenho pensamentos acelerados, não consigo dar conta dos pensamentos que estão vindo à minha mente. Quando eu aplico o Reiki, esses pensamentos entram num fluxo normal. Ou, às vezes, não estou conseguindo gerenciar uma carga emocional de algo que ocorreu. Eu vou lá, faço a autoaplicação, eu consigo já ter a clareza e equilibrar esse emocional para agir com sabedoria, né? Ele é tipo uma meditação atrelada a uma técnica. Isso. Podemos colocar assim. É? Entendi. E aí, de conexão com o teu eu interior, de organização dos pensamentos, de abafar os ruídos que tá ali interno na cabeça. Então, assim, quando a pessoa tá, por exemplo, com o coração acelerado, esses ataques de ansiedade... Eu já tive ataque de ansiedade de ficar, tipo, agachadinha, assim, minha boca gela
graças a Deus faz tempo que eu não tenho. Mas assim, a boca esbranquece, a mão sua. Às vezes parece até uns pontinhos assim na frente da visão. Meio que você não sabe nem o que você pensa. É muito louco, assim, porque você não tem organização dos pensamentos. Você meio que dá uma sensação de apavoro, uma vontade de sair correndo, sabe? Eu tenho alergia, meio que alergia a Plasil. E aí, quando eu descobri que era a associação do Plasil, porque quando eu tomei uma vez no hospital e me deu essa sensação, daí putz, é isso que dá. E tem muita gente agora tá tendo isso, né? E daí, quando você se auto-aplica esse reiki, você consegue, silenciar a tua mente assim? Consigo. Eu quero trazer um exemplo aqui, Lud, só um instantinho, porque agora você falou isso e me veio um insight perfeito para eu conseguir traduzir para você esse aspecto. Só um minutinho. O corpo, a alma, no corpo seria a carruagem, tá? A alma, quem está sentado ali na carruagem. A mente é quem está tocando a carruagem e as emoções são os cavalos. Nessa analogia, quando o cocheiro, que é a mente, está confuso e não sabe para onde ir, a carruagem, corpo, é conduzida pelos cavalos, emoções, que a puxam automaticamente, sem qualquer direção, enquanto o passageiro, que é a consciência, a alma, dorme. Então, essa analogia, ela é perfeita. E eu acho incrível que quando a gente se conecta com a alma, todos os corpos já entram em alinhamento. Então, o reiki é para conectar com a alma. Exato. É para conectar você, vamos colocar assim, com o Criador, com o universo. Não sei como cada pessoa tem um jeito particular de falar, né? Sobre Deus, sobre o universo. Mas o reiki, ele é para te conectar com essa fonte criadora, com essa energia da tua alma, uma energia muito elevada, de amor incondicional, de iluminação. E o reiki, ele vem do mestre Usui. Ele foi redescoberto em meados do século XIX pelo Mikao Usui. Ele era um pastor cristão. Pera, vamos mudar. Já deu o nosso tempo hoje. E aí, para você, se você tá curioso de escutar essa história e saber como que a Dara, ela formou mais de 100 terapeutas nessa técnica de reiki e para te ajudar a encontrar a tua alma quando ela tá adormecida. Então, se conecte aí no próximo episódio, que vai ser na próxima quarta-feira. Tá bom? Obrigada.